Graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que nós iniciamos, falando sobre os profetas menores. Nós estamos expondo o livro de Sofonias e dessa feita nós iremos expor os versículos de 8 a 12, que é os juízos de Deus com o seguinte tema: os juízos de Deus contra Moabe e Amon, que eram consanguíneos da nação de Israel, parentes da nação de Israel. Mas antes de nós iniciarmos mais uma exposição desse maravilhoso livro, é preciso salientar e falar para vocês aqui um pouco, uma pincelada do contexto do livro. Primeiro, Sofonias era de linhagem real. Segundo os estudiosos, se você ler o capítulo 1, versículo 1, Ezequias, que aparece aqui, é o rei Ezequias, que foi um rei bom, um rei maravilhoso, que realizou várias reformas, assim também como o rei Josias. E ele era o tataraneto de Ezequias, logo ele era de linhagem real. E a sua profecia foi dura. E ele começa a profetizar nos dias de Josias. Josias começou uma série de reformas. Ele, com 8 anos de idade, foi coroado rei em Israel. Mas os estudiosos dizem que com 16 anos de fato, ele começa a governar, ele começa a reinar. E o seu coração se voltou 100% para Deus. E ele começou a tirar os deuses, fez uma limpeza ética, moral, espiritual. E nesse interim aparece o profeta Sofonias, profetizando contra o povo, porque o povo estava mergulhado na idolatria, o povo estava mergulhado nos seus pecados, o povo estava afastado de Deus, estava adorando sol, lua, estrelas, Baal. Nos montes, o povo sacrificava aos deuses, aos ídolos. E tudo isso veio devido a um rei, o filho de Ezequias, que foi Manassés, que foi o péssimo rei, que governou aí por volta de 50 anos, né? Teve um reinado longo, duradouro, e esse rei Manassés, ele fez o que você imaginar de ruim, ele fez, de ruim. E ele veio se converter no final da sua vida, só que já era tarde. Ele salvou a ele mesmo e a sua alma, mas não conseguiu salvar o povo da idolatria porque o povo estava mergulhado. E Josias, quando assume o reinado, ele sente o peso da responsabilidade. E ele começa essas reformas, tanto que no final ele celebra a Páscoa. Você pode conferir tanto em 2 Reis, capítulo 22, capítulo 23, como 2 Crônicas, capítulo 34 e 35. Está lá a história desse grande rei. E Sofonias aparece profetizando, falando que Deus ia enviar os inimigos, Deus ia enviar a Babilônia e o povo seria levado cativo por causa dos seus pecados e por causa da sua desobediência. O tema do livro, o tema que, se você ler o livro de Sofonias, você vai perceber, é o dia da ira do Senhor. E essa ira tem 2 aspectos. Primeiro, a ira de Deus presente, que aconteceu de fato, o povo foi levado cativo por causa da desobediência. E a ira de Deus futura sobre os rebeldes, os pecadores, os impenitentes, que ainda está por vir, que ainda está para acontecer. E depois do capítulo 1, de ele falar da ira do Senhor contra a nação de Israel, no capítulo 2, versículos de 1 a 3, ele chama o povo ao arrependimento. Porque se você ler os profetas, né, as mensagens são de juízo, mensagens duras, mas sempre há o convite ao arrependimento, a se arrepender, a deixar os pecados, a deixar suas mazelas.
E a partir do capítulo 2, versículo 4 em diante, até o versículo 15, ele faz uma série de advertências. A primeira advertência é o juízo de Deus contra a Filístia, os filisteus, que foi a última exposição nossa. E agora, dos versículos 8 a 11, ele vai pronunciar o juízo contra as duas nações, Moabe e Amon. E dos versículos 12 a 15, principalmente o versículo 12, há uma clara referência à Etiópia, que os estudiosos falam aqui é o Egito. E dos versículos 13 a 15, há uma profecia severa contra um dos maiores impérios da história, a Síria. A Síria. Mas, voltando ao texto aqui, os versículos de 8 a 11, diz assim, vamos ler o texto e vamos para a exposição. Ouvi a zombaria de Moabe e as palavras injuriosas dos filhos de Amon, que zombaram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Portanto, tão certo como eu vivo, aqui é Deus falando, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas, ossos de sal e desolação perpétua. O remanescente do meu povo os saqueará, e os sobreviventes da minha nação tomarão posse dos seus territórios. Isso lhes sobrevirá. E por causa do seu orgulho, porque zombaram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra e todos os povos das nações, cada um do seu lugar, o adorarão. Aqui no versículo 11 fala de uma adoração universal de todos os povos. Isso acontece com a chegada do Messias. Mas, quando você vai estudar a história e o nascimento, o nascedouro dessas duas nações, é uma história triste. Porque quando Ló e sua família saem de Sodoma e Gomorra, aqueles dois anjos, vocês conhecem a história, vão até Sodoma e Gomorra para destruí-la. Ló não percebeu que era anjos, não percebeu, hospedou os hóspedes. E Ló ficou ali protelando. Chega uma hora que os anjos pegam Ló pela mão e levam eles até uma montanha. A mulher de Ló, vocês conhecem a história, porque a ordem dos anjos foi enfática. Não olhe para trás. E a mulher de Ló olha para trás, e quando ela olha para trás, ela vira na hora tempero, vira estátua de sal. Vira estátua de sal. E quando chega ali numa caverna, Ló fica bêbado e as suas filhas deitam-se com ele e ele tem relações com as suas filhas, e dessa relação sexual pecaminosa, incestuosa, nascem dois filhos, Amon e Moabe. Daí surgem esses povos, que eram povos consanguíneos de Israel, parentes de Israel, vizinhos de Israel, habitavam ali perto de Sodoma e Gomorra, e eram povos idólatras, tanto que a principal divindade de Moabe era o deus Quemos, ou Camus, e a principal divindade de Amon, os amonitas, era o deus Moloque. Esse deus Moloque, se você for estudar sobre ele, inclusive o rei Manassés ofereceu filhos, o seu filho em sacrifício no vale de Inom para esse deus, para essa divindade, que aceitava sacrifícios humanos, principalmente sacrifícios de crianças. Ele, no seu ventre, tinha um buraco aonde os seus asseclas, os seus adoradores, colocavam a lenha, acendiam a lenha, deixava a estátua, que era de ferro,
pegando fogo, muito quente, as suas mãos, né? Ele ficava assim com a mão estendida, e na mão dele tinha uma bandeja, né? Pegavam as crianças, colocavam a criança viva na bandeja e começavam a gritar, começavam a adorar Moloque. Quanto mais eles gritavam, por que eles gritavam? Para não ouvir o choro da criança, que era assada viva, que era queimada viva. A criança era queimada, era assada viva, era uma oferta em sacrifício para esse Deus. Então era uma nação, duas nações completamente pecaminosas. E quando você ler aqui o versículo 8, né, Deus, ele é enfático quando fala assim: ouvi a zombaria de Moabe. Zombar é escarnecer, zombar é tirar sarro, zombar é desdenhar, é criticar, é fazer pouco caso. Aí Deus está falando: olha, eu ouvi a zombaria de Moabe e as palavras injuriosas dos filhos de Amon, que zombaram do meu povo, desdenharam do meu povo, tiraram sarro do meu povo. Eu ouvi. Então é o Deus que ouve. Isso aqui é interessante, porque Deus é espírito. Espírito não tem mão, não tem pé, não tem corpo, mas é interessante. Deus é espírito, mas ouve. Deus é espírito, mas vê. Deus é espírito, mas ele respira. Porque lá em Apocalipse fala que as orações dos santos chegam como um cheiro suave às suas narinas. Então ele respira. Então Deus é eterno, imutável. E como ele vai falar com o ser humano, ele não fala numa linguagem eterna, mas ele fala numa linguagem que eu e você venha a entender. Então ele vai usar a nossa anatomia, ele vai usar nosso corpo. Isso que fala a mão de Deus, o braço de Deus, o pé de Deus, o olho de Deus, o ouvido de Deus, a boca, o nariz, o rosto, para você entender. E Deus está falando: eu estou ouvindo, eu ouvi a zombaria de Moabe, eu ouvi as palavras injuriosas de Amon, que zombaram do meu povo, ambas as nações, e se gabaram contra o seu território. Aí vem o versículo 9, né, que é a sentença de Deus agora. Primeiro, o versículo 8 é a denúncia de Deus. Deus está denunciando, falando os motivos que ele vai punir essas nações. E o versículo 9 em diante é a sentença. Portanto, né, se você vai estudar o português, portanto é aquilo que veio antes. Né? Aquilo que foi falado antes, quando você vai concluir ou você vai iniciar uma sessão, uma fala, um juízo, você usa essa palavra. Portanto, tão certo como eu vivo. Deus está dando uma garantia. Diz o Senhor dos Exércitos. Essa expressão aqui vai aparecer várias vezes no livro de Sofonias. Por quê? É um termo militar. Senhor dos Exércitos. No Antigo Testamento, né, é usado para você ver no contexto de guerra, de batalhas, né, Deus sempre usa essa expressão, Senhor dos Exércitos. E veja que está no plural. Né? Aqui daria uma outra mensagem, né? Os exércitos de Deus. Né? O primeiro exército de Deus são os anjos. O segundo exército de Deus é a natureza. E assim sucessivamente. Mas não é esse o caso, né? Então, o Senhor dos Exércitos é um termo militar para Deus. É o Deus que batalha, é um Deus que campeia, é o Deus que guerreia, é o Deus que vai na frente, é o Deus que dá vitória, é o Deus que mata, é o Deus que sara, é o Deus que ressuscita, é o Deus que faz todas as coisas, é o Deus Todo-Poderoso. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra. Campo de urtigas, poços de sal e desolação perpétua. O remanescente do meu povo o saqueará, e os sobreviventes da minha nação tomarão posse dos seus territórios. Isso de fato aconteceu. Aonde está Amon hoje? Aonde está Moabe hoje? Acabou.
não existe mais os seus descendentes. Então Deus está falando, assim como aconteceu, você pode verificar lá Gênesis, capítulo 19, a destruição de Sodoma e Gomorra, assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra, que foram extirpadas, que foram destruídas. E interessante, muita gente fala que Sodoma e Gomorra foi destruída por causa do homossexualismo negativo. O homossexualismo era um dos pecados. Mas quando você lê o contexto do capítulo 19 de Gênesis, você vai perceber que as duas cidades foram destruídas porque ninguém praticava o bem lá. Todo mundo era mau, era perverso. Quando Abraão fala com Deus, Senhor, o Senhor vai matar o justo e o ímpio, que Abraão lembra de Ló, ele fala, não, eu vou procurar. E se eu achar 50 justos, eu te prometo que não destruo a cidade. Aí foi baixando, foi para 40, para 30, para 20, chegou até 5 pessoas. Não tinha 5 pessoas lá, não tinha 5 pessoas em Sodoma e Gomorra que praticasse o bem, que fizesse o bem, a justiça. Por isso que as duas cidades foram destruídas, porque toda cidade era má, era maligna. Então, assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra, iria acontecer com Moabe e Amon. Deus iria destruir. E destruindo a cidade, o povo do Senhor, a nação de Israel, o remanescente é aquilo que sobra, né? O resto, iria saquear a cidade, iria pegar os espólios, né? Além disso, iriam tomar, final do versículo 9, iriam tomar posse dos seus territórios. Então, no versículo 8, há a denúncia de Deus. No versículo 9, há os juízos de Deus. E no versículo 10, né, Deus fala o motivo por que irá destruir. Mais um motivo, né? Porque no versículo 8 ele fala da zombaria e de palavras injuriosas. No versículo 9, a destruição. No versículo 10, Deus vai dar mais um motivo. Olha o versículo 10. Isso lhes sobrevirá o juízo. Isso lhes sobrevirá por causa do seu orgulho, soberba. Lá em Provérbios fala que Deus, ele resiste o soberbo. Resistir ali, no original hebraico, é Deus colocar a mão no peito. A pessoa tentar caminhar para frente, Deus barrar, segurar. Deus resiste, Deus segura o soberbo, mas dá graça aos humildes. Por quê? Porque uma pessoa soberba se sente autossuficiente, se sente um Deus, não depende de nada e nem de ninguém. Então, por causa do orgulho de Amon e Moabe, porque zombaram, mais uma vez, repetindo lá as frases do versículo 8, por causa do seu orgulho, porque zombaram e se gabaram contra o meu povo, ou contra o povo do Senhor dos Exércitos. Então, mais uma vez, Deus está dando um motivo, porque Deus não pune, gente, aleatoriamente. Deus não é aquele Deus bipolar, esquizofrênico, que olha de uma nação e fala, estou com vontade de punir hoje, estou com vontade de fazer maldade hoje, hoje é dia de maldade, e vai lá e destrói. Não, tem os motivos. Quais foram os motivos para Amon e Moabe serem destruídas, assim como Sodoma e Gomorra? Porque zombaram, caluniaram, desdenharam, fizeram pouco caso, se gabaram contra o povo de Israel, o povo de Deus, por causa do seu orgulho. Por isso que Deus ia punir. Não existe punição sem motivo, né? E eles estão sendo responsáveis. Então você vê a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E no versículo 11, Deus agora, olha o que ele vai falar. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará. É a parte A. Eles quem? Amon e Moabe. Todos os deuses da terra, tá? O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra. No dia do juízo, não vai ter Camus, não vai ter Moloque, não vai ter Baal,
não vai ter Asherá, não vai ter Moloque, não vai ter El, não vai ter Marduk. Nenhum Deus vai poder resistir ou bater de frente com Deus, porque Ele é o Deus dos deuses. Ele que é o Senhor, Ele que é o soberano, Ele que é o eterno, Ele que manda, Ele que governa, Ele que tem todo o poder. Então os deuses da terra não poderão fazer nada. Então Deus aniquilará todos os deuses da terra e todos os povos das nações, cada um do seu lugar, o adorarão. Falando de uma adoração coletiva, a adoração universal da criação, aonde não existirá deuses, mas só vai existir um único Deus, o Senhor soberano, o Senhor verdadeiro, o Deus poderoso, o Deus grandioso, o Deus eterno. Isso aqui aponta para o futuro. Haverá um dia que todos os povos o adorarão, que toda a terra vai adorá-lo, e não vai existir mais divindades para competir com ele. Não haverá mais divindades para competir, né? Ou para ficar ali aquela competição de adoração, disputando, né? Quem é o verdadeiro Deus, quem é o Deus maior, qual é o Deus menor. Não, os deuses serão aniquilados e só Deus receberá adoração de todos os povos, de todas as nações. Então nós aprendemos aqui que Deus é o Senhor que governa, que Deus é o Senhor que manda, que Deus é o Senhor Todo-Poderoso, que Ele domina sobre a terra, sobre o céu, sobre todos os povos. O texto é de juízo, o contexto é de juízo, mas mostra a soberania de Deus sobre aqueles que são pecadores, aqueles que resistem à sua palavra e aqueles que batem de frente com o seu povo. Bater de frente com o povo de Deus é bater de frente com um caminhão, é bater de frente com uma carroça desembestada, é bater de frente, né, com o Todo-Poderoso. Então, Deus é o juiz de toda a terra. É Ele que governa, é Ele que manda, é Ele que faz, porque Ele é soberano. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixe aqui nos seus comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receber todas as notificações. Muito obrigado mais uma vez, graça e paz, até as próximas exposições.